bendiga a todos na paz de Cristo. Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Quero agradecer por esse saludo. Quero agradecer pela saudação. Pastor Luiz Pitã, Pastor Luiz Pitã, sua família, a sua família, juntamente toda a igreja. E também toda essa igreja. E Pastor Euclides, Pastor Euclides, irmã Zefa, que pudimos passar bendecido nessa e casa. ficamos abençoados na casa deles. Tinha um hotel de 5 estrelas. Parecia um hotel de 5 estrelas. Graças também pela vida de Luismar. Eu também sou feliz pela vida do irmão Luismar, a esposa dele, e todos os irmãos que estão aqui. Todos os irmãos que estão aqui essa noite. Um prazer de conhecer os irmãos. É um prazer conhecer vocês. Muitos irmãos eu não conhecia. Muitos eu ainda não conhecia. Mas graças a Deus por esta oportunidade. Mas graças a Deus por esta oportunidade. É motivo de exaltar e glorificar o nome do Senhor. É motivo de exaltar e glorificar ao Senhor. Aleluia. Quando estávamos escutando os desafios que há. Quando nós estávamos ouvindo os desafios que foram apresentados. Podemos sentir que Deus está nessa parte de missão com certeza. Podemos sentir que esse trabalho está no coração de Deus. Aleluia. Eu invito os irmãos a abrir as Bíblias Sagradas. Convido a igreja a abrir a Bíblia. E no livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos. Alguns versículos. Capítulo 16. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Versículo 17. E versículo 17. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 17. Pode ler tu mesmo. Eu disse 17 por 23. Só 17? 17 por 23. Está o versículo 25. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 17 até o versículo 25. E esta moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciava o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isto por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado e, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. E percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. E a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. 26. De repente houve um grande terremoto, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro, acordando, viu as portas abertas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo,
prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Amém. Aleluia. Agradecemos ao Senhor então, irmãos. Agradeço ao Senhor, irmãos, que através desta palavra, resumindo o tempo. Eu quero resumir o tempo para falar nessa palavra. Irmãos, nós outros vemos através desta palavra. Nós vimos através dessa palavra o preço que foi pago por haver repreendido aquele espírito. O preço que os missionários pagaram por ter repreendido aquele espírito imundo. Irmãos, e quando vemos essa etapa que estavam passando, quando nós vimos esta fase que eles estavam passando, nós vemos na mão de Deus em todas estas áreas. Nós vimos a mão de Deus em todas as áreas. Quando eles pensavam que apagariam a Paulo e Silas, que iriam calar Paulo e Silas, assegurando-lo, prendendo eles com a maior segurança possível, com muita segurança, prendendo esses dois homens, pensaram que terminavam com eles a história desses varões, queriam terminar com a história desses homens. Mas vemos a mão poderosa do Senhor. Mas vimos a mão poderosa do Senhor. Quando eles à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam e louvavam ao Senhor. Paulo e Silas cantavam, oravam e adoravam ao Senhor. E a Bíblia diz que os presos ouviam. A Bíblia diz que os demais presos escutavam. E eu vejo, irmãos, irmãos, todos que queremos fazer a obra do Senhor, que todos aqueles que querem fazer a obra do Senhor, passaremos por la prova, passarão por provações, mas a mão de Jesus, mas a mão do Senhor Jesus não desampara. Quando o inimigo pensa que chegou a tua derrota, começa a tua vitória. Oh, eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Senhor aqui essa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui essa noite. Aleluia! E não é por emoção, nem é por acaso. Não é por acaso e nem por emoção. Uma vez, quando começava os primeiros passos, quando eu comecei os primeiros passos, eu via o povo de Deus fervorente. Eu via o povo de Deus num fervor. E eu mirava para mim. Eu olhava para mim. E dizia: Senhor, eu quero ser como eles. Dizia: eu quero ser igual a eles. Aleluia. Aleluia. Há 15 anos que estamos nesse caminho, estamos aprendendo. Faz 15 anos que eu me converti e ainda estou aprendendo. Mas eu lhe pido ao Senhor. Mas eu sempre pido ao Senhor. Que não me deixe esfriar espiritual. Não me deixe esfriar espiritualmente. Que não deixe minha vida apagar-se. Não deixe a minha vida se apagar. E nesta noite. Deus vai romper cadenas. Deus vai arrebentar cadeias. Eu sinto aqui que Deus vai romper cadeias por o poder da palavra. Eu sinto que Deus vai arrebentar as cadeias pelo poder da palavra. Deus vai dar uma nova visão para tua vida nesta noite. Deus vai te dar uma nova visão. Deus vai ser contigo. Tu passar pela prova dando glória ao Senhor. Deus vai fazer você passar pela prova dando glórias ao Senhor. As debilidades, o Senhor supre. As fraquezas, o Senhor te fortalece. Porque assim vimos na Bíblia. Quando achavam. Porque nós vimos na Bíblia que estes homens, parece que veio eles, Paulo e Silas. Quando eu vejo na Bíblia esses homens, Paulo e Silas, não vamos acajar, vamos adorar. Eles diziam um para o outro: não vamos ficar quietos, vamos começar a orar. Aleluia. E me gasto coi de raço.
Eu sinto a presença dele aqui, Eu estou sentindo a presença Eu não sei o que do Deus Senhor está haciendo aqui. aqui, Amanagai. Eu não sei o que ele vai fazer nessa noite. Choreni, ai, choromai. Aleluia. Churini cai de roi, choamehai. E churini, ai, churimi candai. Cairão cadenas quando tu alabes ao Senhor. Vendrá uma unção sobre ti. Sobrenatural. Receba, receba, receba. Vena bagashoda ramanai. Aleluia. Lamanaga. Aleluia. Lamanagashuia. Decalamanagas. Meu Deus. Oh, o Espírito Santo está fora. Aleluia. O fogo de Deus está aqui nessa Eu noite. sinto. Eu sinto. Irmãos queridos, Irmãos queridos, aleluia. Digo, Senhor, eu não quero ser mais, estou mirando toda essa alegria que seus irmãos têm e eu não tenho nada. irmãos, eu olhava para eles e dizia: quanta alegria tem os irmãos e eu não tenho nada. E o Senhor começou a falar comigo. E Deus começou a falar comigo: Deixa eu ver a passar uma brasa. eu vou te acender uma brasa. Vou começar a mudar o vocabulário. Eu vou mudar o teu vocabulário. Palavrão não vai sair mais. Palavrão não vai sair mais da tua boca. Me canta. Quando eu comecei assim, e um dia estava meu irmão predicando. E um dia eu pensava assim, e tinha um irmão pregando, E eu estava encarcelado. e eu estava preso, eu estava com o coração duro. E o coração estava encarcelado. Meu coração estava duro. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque eu não perdonava a minha suegra. Porque eu não perdoava a minha sogra. Aleluia. E daquele dia, a gente estava dando glória ao Senhor e aquele irmão predicando. E aquele irmão pregava e eu comecei a dar glórias ao Senhor. Mas quando disse tu que não perdona, E daqui a pouco ele disse: tu que não perdoa. deixa eu baixar o volume de glória a Deus. Eu baixei o meu glória a Deus bem baixinho. Nadie pode com a verdade. Ninguém consegue resistir à A verdade. palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a verdade. É uma arma poderosa. É a arma poderosa. Não podia, eu entendia, irmão, o que estava falando. Eu sabia que ele estava falando comigo. Ele não sabia. Ele não sabia. Mas Deus me havia encontrado no banco. Mas Deus tinha me tocado ali no banco. Aleluia. E eu me comecei a preocupar E eu comecei a me preocupar com minha salvação. com a minha salvação. E quando eu pude perdonar, E quando eu consegui perdoar ela, foi minha grande vitória. Aleluia. foi a minha grande vitória. Saí do cepo, saí da cárcel. Eu saí daquela prisão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando liberei perdão, meu coração saiu das barreiras. Quando eu liberei o perdão, meu coração tirou aquela dureza que estava no coração. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus cantava hinos ao Senhor, orava no Senhor. Os dois cantavam e oravam ao Senhor. E os presos escutavam. E os presos estavam ouvindo. O que eu decido nesta noite? Eu quero te dizer aqui essa noite. Vai volver a cantar. Você vai voltar a cantar. Vai volver a predicar. Você vai voltar a pregar. Porque os oprimidos querem escutar. Porque os oprimidos estão esperando ouvir a tua voz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando vemos esta palavra, irmãos queridos, Quando a gente olha para essa palavra, nós vemos o grande poder de Deus. nós podemos ver o grande poder que há em Deus. E Deus colocou terremoto dentro daquela cárcel. Deus colocou um terremoto naquela prisão. Foi terremoto espiritual. Foi um terremoto espiritual. E esse terremoto espiritual E este terremoto espiritual hace nós acordarmos. faz nós se despertar. Hace nós volver Faz nós voltarmos a orar, a orar, a buscá-lo, a buscar o Senhor, a ter comunhão com Ele. a ter comunhão com Ele. E as ataduras caem por terra. E as prisões caem por terra. Nós outros vemos aí, irmãos,
Ellos continuaron siempre adorando al Señor. Eles continuaram adorando ao Senhor. Aleluya. Yo creo que Paulo y Silas Eu acredito que Paulo e Silas, se decían uno al otro un pensamiento. eles se diziam um para o outro: Pensamos. pensamos, En nuestra línea de pensamiento. eu penso assim, que um dizia para o outro: No vamos parar. não vamos parar, Porque el que servimos es poderoso. porque nós servimos um Deus poderoso. Y esta palabra, E esta palavra, un día yo estuve um dia eu estava en la comisaría numa delegacia para ser detenido para ser preso, por una causa. porque tinham me acusado, Pode falar. Aleluia. Irmãos, por um tema da obra do Senhor, por causa da obra do Senhor, queriam me prender. anexo Era uma congregação, viejita. era uma congregação muito velha, de capim, de barro. E dentro do pátio da igreja, E essa congregação estava no pátio da igreja. Tinha sido construída uma igreja nova, mas a igreja velha estava do lado. e o inimigo buscou de fazer umas coisas terríveis dentro daquela casa, o por la noite. inimigo começou a usar aquela casinha velha durante a noite para coisas muito horríveis. E quando assumimos Massoger, E quando eu assumi essa igreja lá no povoado de Massoger, passamos e enfrentamos essas coisas. nós passamos por esta prova. Mas está aqui, me ajudou o Senhor. Mas até aqui me Nos ajudou o ajudou, Senhor. E agradeço a Deus pela oração da igreja. Eu agradeço a oração da igreja, O apoio de los o hermanos. apoio dos irmãos. Aleluia, que não me avergoncei, Eu não fiquei envergonhado, porque era uma causa justa. porque era uma causa justa. Cristo merece, Jesus. Jesus merece. Alguém tem que falar, Alguém tem que falar, alguém tem que ir, alguém tem que ir, alguém tem que suportar alguém tem que suportar e confiar e confiar que Jesus, que Jesus, Ele não perde batalha Ele nunca perde batalha, e jamais perderá. jamais vai perder batalha. Aleluia. E Aleluia. jamais serão avergonçados os que confiam nele. Nunca serão envergonhados que confiam nele. Aleluia. Vemos Pablo e Silas Paulo e Silas passando este processo passando por esta prova, por haver repreendido um espírito de engano. porque eles repreenderam um espírito enganador que dava lucro aos seus senhores. Mas aí nós vemos o período que eles passaram Nós vimos a prova que eles passaram. e terminou. Deus E ao final Deus terminou dando uma grande vitória. deu uma grande vitória para eles. O carcereiro se entregou a O Jesus. carcereiro aceitou a Jesus. Veja o que hace Deus. Vejam o que Deus faz. Nunca perde. Nunca perde. O Espírito Santo sabe de todo. O Espírito Santo conhece tudo. Só que Ele procura Ele procura escutar, escutar, buscar a quem confia nele. aquele que quer confiar nele. Ele não desampara. Ele não desampara. Não te deixa avergonzado. Ele não te deixa envergonhado. Ele vai abrir a porta. E Ele vai te abrir uma porta. Ele rompe as cadenas. Ele arrebenta as cadeias. Ele entra no cepo. Ele te tira do toco, da prisão. Ele permite o terremoto espiritual. Ele permite um terremoto espiritual Para glorificar seu nome. para glorificar o seu nome. Ele é todo poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E nós vemos e nos alimenta esta palavra nos dias de hoje. E até hoje essa palavra nos alimenta. Porque Deus sempre cumpre com sua palavra. Porque Deus sempre cumpre com a sua palavra. Aleluia. Basta nós crer. Basta nós crermos. Aleluia. Nos dias que vivimos. Nos dias que estamos vivendo. Nos dias que estamos vivendo. São dias que enfrentamos todos os dias barreiras. São dias que nós enfrentamos sempre batalhas. Mas nosso Deus nos dá a saída. Mas o nosso Deus nos dá a saída. O principal não parar de cantar. Não podemos parar de cantar. Não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de orar. Porque eles estavam agarrados nos tobillos. Eles estavam agarrados ali pelos pés. Presos. Estavam presos. Por el homem muito bem assegurado. Pelo homem eles estavam bem presos. Mas a boca deles podia adorar ao Senhor. Com a boca eles poderiam glorificar o Senhor. Quantos podem adorar nesta noite Quantos podem adorar aqui essa Todo-Poderoso? noite? Quantos estão livres?
Quantos estão livres essa noite? Estou predicando os outros dias na igreja. Eu estava pregando outro dia na igreja. Nós temos uns versículos decorados. A gente tem versículos que estão gravados. Que o diabo vino para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E está roubando glória a Deus e adoração a nossas vidas. E ele está roubando as glórias a Deus e a adoração da igreja. Ele não quer que a igreja glorifique. Ele não quer que a igreja glorifique. E glorificando que as cadeias se rompem. E é glorificando que as cadeias se rompem. Orando que as cadeias se rompem. É orando que as cadeias se rompem. Aleluia. Outros vemos que os pessoas iam. E o Senhor Jesus mirando aquela adoração. O Senhor mirando a adoração deles. Jesus ficou olhando a adoração deles. Que eles estavam orando. Eles estavam orando e alabando o Senhor. E glorificando ao Senhor. E os presos ouviam. E os presos estavam escutando. Mas nos dias de hoje eu trago. E hoje, nos dias de hoje, esta palavra. Eu quero deixar esta palavra. Para que não caiam. Para que vocês não caiam. Que continuem fervorentes. Continuem fervorosos. Para dizer-lhes uma coisa. Eu quero dizer uma coisa. Estava na igreja um homem. Estava lá na igreja um homem. Eu encontrei ele na calle. Eu encontrei ele na rua. E quando vi por retrovisor. E quando eu olhei pelo retrovisor do carro. Ele deu volta quando me viu. Ele virou as costas quando me viu. E eu segui de atrás dele. E eu segui ele. Passei por ele. Passei por esse homem. E deixei a caminhoneta em marcha. E deixei a caminhoneta andando. E dei um abraço nele. E eu peguei, desci e abracei ele. Os olhos dele parece que saltavam. Os olhos dele pareciam que o saltaram. Ele me fugiu. E ele escapou. Mas aí naquele momento ele quedou preso por poder do Mas Senhor. Ele queria fugir, mas não conseguiu porque ele ficou preso pelo poder de Deus. E ele me disse assim. E ele disse para mim. Eu não vou agir à igreja. Eu não vou à igreja. Porque quando começa uma revolução espiritual, eu me dá ganas de disparar. Quando começa aquele barulho dentro da igreja, dá vontade de sair correndo. Eu vou a Lanesso porque já me sinto cômodo. Eu vou onde? A Lanesso. A outra Lanesso. Deixa eu passar para aí que está complicado para escutar. Eu vou a outra igreja porque eu fico mais tranquilo. Isso aí, um anexo. Anexo é uma congregação. Anexo é uma congregação. Isso. E diz que já ele se sentia cômodo. Ele disse que lá ele sentia bem nessa congregação. E Deus me deu a entender. E Deus me fez compreender. Que nós outros, se não buscar o poder dele. Que se nós não buscarmos o poder de Deus. O diabo se esconde dentro da igreja. O diabo se esconde dentro da igreja. Mas só que uma igreja pentecostal. Mas dentro de uma igreja pentecostal, Satanás não tem onde estar. O diabo não tem como ficar. Porque não lhe gosta de fogo espiritual. Porque ele não gosta do fogo espiritual. Ele não lhe gosta Pentecoste. Ele não gosta do Pentecoste. Ele não lhe gosta que você seja cheio do Espírito Santo. Ele não quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele não lhe gosta que você dê glória a Deus. Ele não gosta do teu glória a Deus. Ele não lhe gosta que você ore. Ele não gosta que você ore. Ele não lhe gosta que você seja cheio da presença do Ele Espírito não Santo. gosta que você seja cheio da presença do Espírito E Santo. daí o Senhor falou comigo. E aí Deus falou comigo. Se tu baixar os braços, se a igreja não orar, se tu baixar os braços e a igreja não orar, e se senta dentro, o diabo vai sentar dentro da tua igreja. Como Deus falou em minha experiência nesse momento. Deus falou comigo nesse momento. Aleluia, irmão, Deus é bueno, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Aquele homem quando me viu, e aquele homem quando me viu, ele disparou de mim. Ele saiu correndo. Porque o Espírito Santo falou comigo. Porque o Espírito Santo falou comigo. E eu saí na procura dele. E eu saí atrás dele procurando ele. E dei um abraço. E dei um abraço nele. Aleluia. Quando eu vi que dei aquele abraço, o semblante dele cambiou. Quando eu vi que eu dei aquele abraço, o rosto dele mudou.
Un abrazo no se explica lo que Dios puede hacer. Através de um abraço, Deus pode fazer muitas coisas. Un abrazo no explica, es solo el sentimiento dentro de la persona. Através de um abraço, Deus fala no sentimento da pessoa. Através de un abrazo, Dios bautiza con el Espíritu Santo. Com um abraço, Jesus batiza com o Espírito Santo. Con un abrazo muda pensamento. Com um abraço, a pessoa muda de pensamento. Un abrazo viene a transformar una ira en bendición. Um abraço transforma uma vida e faz dela uma bênção. Amén. Amém, ¿Cuántos, irmãos? aleluya, pueden adorar al Señor? Quantos vão adorar a Deus? Aleluia. Porque servimos un Dios que nos hizo libres. Nós servimos um Deus que nos tornou livres. Mas nosotros tenemos que estar preparados. Mas nós temos que estar preparados. Pedir gracia al Señor. Pedir graça a Deus. Paulo y Silas estaban prontos. Paulo e Silas estavam prontos. Cuando el hombre quiso matarse, Quando quiseram matar ele, quando aquele carcereiro quis tirar a vida, él dice: no te hagas ni un mal. ele disse: não faça mal nenhum contra ti. Porque ele estava em contato com o Espírito Santo. Porque eles estavam em contato com o Espírito Santo. Eles estavam ligados com o Espírito Santo. Eles estavam ligados com o Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. O que estavam passando não lhe estava fazendo nada. E tudo aquilo ali que estavam passando não era nada para eles. O que isso estavam fazendo era uma grande obra do Senhor naquele lugar. Eles entendiam que era uma grande obra que estavam fazendo para o Senhor naquele lugar. E quando nós vemos essas vidas, e quando nós vimos eles, quando nós passamos essa dificuldade, quando nós também passamos por dificuldades, nós não glorificamos mais em nome do Senhor. Muitas vezes paramos de glorificar o nome do Senhor. Paramos muitas vezes de cultuar. Paramos de cultuar a Deus. Mas estes homens foram açotados. Mas esses homens apanhavam, golpearam eles, bateram neles, mas eles tinham uma esperança viva em Jesus. Mas eles esperavam em Jesus. Aleluia. Eu quero dizer nesta noite. Eu quero dizer aqui essa noite. Comece a pensar nesta noite. Comece a pensar aqui essa noite. Como vale a pena? Como vale a pena? Fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor. Quem se compromete com Ele, quem assume um compromisso com Deus, Deus se compromete também. Deus também faz um compromisso com Ele. E quando Deus vê que nós confiamos, e quando Deus vê que nós confiamos nele, e verdadeiramente confiamos nele, e o adoramos, e adoramos a Ele, em espírito e em verdade, Ele nos dá a resposta de los cielos. Ele responde desde os céus. Quando pensavam, isto vai terminar todo, eu não vou suportar. Eles não vão aguentar essa prova. Começou a vitória de Paulo e de Silas. Aí é que começou a vitória. Pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Por mais que o inimigo seja levantado contra a tua vida, por mais que o inimigo se levante contra a tua vida, levanta a tua mão e adora Ele, porque vai começar a tua vitória. Levante a tua mão e adore ao Senhor. Deus precisa de nossas vidas. Deus precisa de nós. Os presos, os oprimidos. Os oprimidos. Escuchar a palavra, o anúncio de salvação. Eles escutavam a palavra de Paulo e Silas. Aleluia. E hoje, irmãos. E hoje, irmãos. Nós temos, e eu venho dizendo à igreja. Eu venho sempre dizendo para a igreja. Não baixem os braços. Não deixem cair os braços. Porque se baixarmos os braços, se complica. Se nós baixarmos o braço, se complica. Vai ficar tudo complicado. É difícil. Fica muito difícil. Mas se nós continuarmos. Mas se nós continuarmos. Confiando. Sabendo. Que nosso Deus. Que o nosso Deus. Vai acontecer. Vai fazer. Terremoto espiritual cruzado. Terremoto espiritual. Irmãos. Nós desafio outros dias na igreja. Outro dia eu lancei um desafio na igreja. Propósitos de oração por las famílias. Um propósito de oração pela família. Um lugar que estava quase destruído. Tinha um lar que estava quase destruído. E o Senhor falou comigo nessa noite. E Deus falou comigo naquela noite. Faz um propósito de oração, meu servo, que eu vou responder. Faz um propósito de oração que eu vou responder. Quando foi martes de
de noche, Quando foi terça-feira à noite, chamei para el casal. eu chamei esse casal Eles estavam abraçados, e eles já estavam abraçados. perdonados. Tinham se perdoado. Estavam com um novo projeto para ser na obra Já novamente. estavam com um novo projeto para colocar na obra de Deus. Para a glória e honra. Para a glória e Do honra do nome do Senhor. Irmão, nós não podemos parar de clamar. Nós não podemos parar de clamar, O irmão. clamor, a oração rompe cadenas. A oração rompe as cadeias. Aleluia. E Deus glorifica seu nome através de sua vida. E Deus glorifica o seu nome através de você. E daí, irmãos, foi um alerta. Isso aí foi um alerta. Quando aquele homem disse para mim Quando aquele homem disse para mim que ele ia à igreja, que ele ia na igreja, mas quando começava aquele movimento, quando começava o barulho, ele queria disparar. ele queria sair correndo. Aleluia. Se queremos ser libertos, Deus nos dá a libertação. Se nós queremos ser libertos, Deus nos dá a libertação. Amém. Ele tem todo o poder e soberania para dar-nos graça em todas as áreas. Ele tem poder para nos dar graça em todos os sentidos. De Ele não falta nada. De Deus nunca vai faltar nada para nós. E nós E nós devemos resistir a Satanás. temos que resistir ao inimigo. E ele irá de nós. E ele vai fugir de nós. Aleluia, diz revestido de todas as armaduras de Deus. A Bíblia diz revestivos de toda a armadura de Deus. Para que puedas apagar todos os dardos de fogo de maligno. Para que possa apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Se estavam revestidos, eu creio que Paulo e Silas, eles apagavam os dardos. Paulo e Silas estavam revestidos e apagavam todos os dardos do maligno. Não importa o que vai dizer, eu quero a resposta de meu Deus. Não importa o que estão dizendo, eu quero uma resposta de Deus. Vamos seguir cantando. Nós vamos continuar cantando. Vamos seguir orando. Vamos seguir orando. Que a resposta vai vir. Que a resposta vai vir. Quando Pedro e Juan se encontraram em frente daquele homem. Quando Pedro e João se encontraram com um homem, de coxo, um coxo, ele esperava limosna. ele estava esperando uma esmola. Limosna. Estava acostumado. Eu né? quero uma esmola. E aquele dia, hoje vai cambiar a tua história. Naquele dia, Pedro pensou, hoje vai mudar a tua história. Não vai ser mais mendigo. Tu não vai ser mais mendigo. Hoje vai mudar a tua história. Hoje nós vamos mudar a tua história. Pedro e Juan não tinham ouro nem prata. Pedro e João não tinham ouro e nem prata. Mas o que Jesus tinha, ele dava naquele homem, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Mas eles disseram, em nome de Jesus, levanta e anda. Não nos acostumbremos com pobreza espiritual. Nós nos acostumamos com a pobreza espiritual. E Deus não quer isso. E Deus não quer isso aí. Ele quer escutar o clamor, porque Ele vai ser a obra. Ele quer ouvir o clamor da igreja para fazer a sua obra. Aleluia. Igalamanagasuia. Imalabagaseidaramanagaia. Quantos podem adorar nesta noite, Senhor? Adore ao Senhor essa noite, aleluia. E nesta noite vai fortalecer nossas vidas. Deus vai fortalecer vidas aqui essa Deus noite. vai dar uma nova direção para nós outros vencer. Deus vai dar uma nova direção. Vamos começar a sentir a presença do Senhor. Vamos sentir a presença de Deus. Eu quero contar-lhes. Eu quero contar a vocês Del testemunho de los 600 e tantos quilômetros. esse testemunho dos 600 quilômetros. Uma experiência que vivimos. Foi uma experiência que eu vivi. A levar a Santa Cena Eu levava a Santa Ceia para uma pessoa. para uma pessoa só. Mas desde aquele dia que fuimos, o primeiro dia, E desde o primeiro dia que eu fui, Deus hizo a obra e mais se reconciliou com o Senhor hasta hoje. Deus fez a obra em mais um e ele se reconciliou com o Senhor. E daí eu pude ver, E eu pude ver mientras orávamos que enquanto nós orávamos e pedíamos a libertação naquela vida, e pedia libertação para aquela pessoa, a pessoa saltava como se estivesse atada. a pessoa saltava, mas parecia que estava amarrada.
Mas Deus Todo-Poderoso, Jeová de guerra, Mas o nosso Deus poderoso de guerra rompeu cadenas naquele lugar. arrebentou as prisões naquele lugar. E eu senti por misericórdia E eu senti, pela misericórdia de Deus, que o Espírito Santo que o Espírito Santo queria que ele volviera a participar do corpo. queria que ele voltasse ao corpo de Cristo novamente. Isso é um desafio para aquele homem. Tu não queres hoje participar da Santa Cena? Eu fiz um desafio para ele e disse: não quer participar da Santa Ceia hoje? Quer reconciliar-te com Deus Não nesta quer noite? te reconciliar com Deus hoje? E ele, em planto de lágrimas e choro, disse: E quero. ele chorando disse: eu quero. Aleluia, porque o Senhor estava arrebentando as correntes, as cadenas, Deus estava arrebentando as cadeias naquele dia. e está hoje permanecendo na presença do E Senhor. até hoje ele está firme na presença do Senhor. E outro irmão mais que estava parado aún nos caminhos. Tinha outro irmão que também estava parado. E ele me disse: pastor, Ele disse para mim: pastor, quando eu consigo quando eu consigo prender a rádio ligar a rádio para escutar um DVD, para escutar um DVD, um CD, uma alabanza, um louvor que pueda levantar-me, que possa me dar força, é uma grande vitória que tenho. é uma grande vitória que eu tenho. Mas há dias Mas tem dias que não muevo 3 passos, não posso dar, que eu quedo não como consigo amarrado. dar nem 3 passos porque eu estou amarrado. Eu nunca pensei tanta coisa assim, mano. Eu nunca pensei ver tantas coisas assim. Que Deus me guarde, eu nunca se quedei parado nos caminhos, por misericórdia. Deus me guarde, irmão, nunca parar nos seus caminhos. É triste. Aleluia. Não pense em parar, Não Rimanacai, pense em parar no caminho do Senhor. E mais estou a manai, se coia mais. Eu sinto aqui nesta noite, não pense em parar, disse o Espírito estou Santo. sentindo- Não pensa nisso. Eu estou sentindo te dizer essa noite: não pense em parar nos caminhos do Senhor. E Managassudara. Iramanabacaya, Namanagassira, é triste com os que param, irmão, nos caminhos do Senhor. É muito triste para aqueles que param no caminho do Senhor. Eu pude ver Eu pude ver aquele homem dizendo-me: aquele homem me dizendo: 3 passos eu não posso dar, porque Eu- quedo como atado. eu não posso dar 3 passos que parece que estou amarrado. Mas Jesus Cristo Todo-Poderoso, Mas o Jesus poderoso, quando o Senhor dava culto assim, quando nós fazíamos o culto ali, eles quedavam na maior alegria eles ficavam cheios de alegria. e diziam: vuelvan pronto. E dizia: pastor, volte depressa. Eu volvia muitas vezes, E eu voltava lá de novo várias vezes, chorando, porque veia porque eu via que seria deles se nós não fôramos. que seria daquelas pessoas se a gente não fosse lá. E que seria de Uruguai se você não contribuíra. O que seria do Uruguai se vocês não contribuíssem? Que seria de nós outros se você não entra junto com o missionário. Que seria de nós se vocês não fossem junto com nós, os Mas missionários? graças, Senhor, Graças a Deus, porque aqui é uma igreja missionária. porque aqui tem uma igreja missionária, Homens responsáveis, homens responsáveis, igreja responsável, igreja responsável, pastores, presidente que ama na missão também. pastor presidente que ama a missão. E os irmãos que estão em frente ao trabalho. Os irmãos estão na frente do El trabalho. alvo da igreja, assembleia, é ganhar almas para o reino do Senhor. O alvo da Assembleia de Deus é ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Eu glorifico o nome do Senhor. Eu glorifico o Senhor Por Brasil, pelo Brasil, haver visto o Uruguai tão chiquito ter olhado lá para o Uruguai tão pequenininho e com tanto desejo de contribuir. e tanta vontade de contribuir. E eu quero dizer, Eu quero dizer, não pare, não parem, porque os presos estão esperando o clamor do povo já. porque lá o povo está esperando. Amanacanda Ramanagasuia. Já o povo está esperando. Tem pessoas lá esperando. Aleluia. Já o povo está esperando os novos missionários em Sapicã. Tem povoado de Sapiquã está esperando a chegada do missionário. Irmãos, só alguma pergunta para você. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se você se encontra Se você se encontrar rodeado cercado de pessoas de pessoas que lhe digam
que digam para você: socorra-nos, nos socorra, ajude-nos, por favor. nos ajude, por favor. As vidas se estão matando. As pessoas estão tirando a vida. Está vivendo uma grande tribulação. E é muita tribulação. Nós pedimos socorro. Nós estamos pedindo socorro. O que você faria O que você faria? quando nos cercara 10, 15 pessoas, 30, 40? Às vezes nos cercam 10, 15, 30, 40 pessoas vêm para a nossa volta. E agarram as mãos e dizem: socorro-nos. E pegam nas nossas mãos e dizem: nos socorram. E nós hacemos uma reflexão. E nós ficamos pensando: Brasil, ajuda-nos. Brasil, nos ajuda. Brasil, Amanaganda. Brasil, nos ajuda. Ajuda Uruguai, Brasil. Continua Ajuda ajudando. Uruguai, Brasil. Continua multiplicando. Continua nos ajudando. Oferta para o Uruguai.